Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai, e a pergunta de hoje é: o que é que pensa de solo inorgânico? Segundo a minha experiência e a minha experiência universitária, nenhuma planta será saudável em solo apenas inorgânico. Pior ainda, a vida dessa planta não será longa, exatamente por faltar aquela parte do solo orgânico. Quando falamos em solo orgânico, nós estamos a falar no carbono. Carbono é o que nos constitui, a nós seres humanos, é o que constitui todos os animais e é o que constitui as plantas. A grande maior parte da constituição de todos os seres vivos será o carbono. Mesmo quando se aduba ou fertiliza, é habitual nós, ao fim de algum tempo, começarmos a ver problemas naquela planta, porque ela começa a dar sinais de deficiência em alguns componentes, como por exemplo o mais comum, o ferro. Quando nós utilizamos simplesmente apenas caqueira, e essa caqueira não tem nada ferroso, leva a que a planta comece a apresentar sinais de clorose, ou seja, a falta de ferro. E então começam os problemas. Nós vamos fornecer ferro e a planta vai, passado algum tempo, continuar com as folhas amareladas. E nós, como é de conhecimento geral, começamos a achar, ok, afinal não é só falta de ferro, será uma falta de magnésio. E vamos dar magnésio à planta. Muito provavelmente, com a presença de ferro e magnésio, a planta vai conseguir reagir, mas não ficará muito bem. Passado algum tempo, começa novamente a ter alguns sintomas. E então o conhecimento geral leva a que nós usemos zinco, alumínio, há quem aplique calcário, há quem aplique montes de componentes, mas começa cada vez a ser pior. E começamos a ter muitos problemas e vamos acabar por perder a planta porque não a conseguimos manter. Mas mais importante é o que nós estamos a fazer à planta quando nós estamos a dar um solo completamente inorgânico. Eu penso que no tema atual das coisas, ninguém está a pensar na longevidade da planta. Quanto tempo é que a planta vai ficar viva? A curto prazo, provavelmente eles vão conseguindo resolver, mas a médio prazo e longo prazo, a planta vai ter problemas. Por exemplo, a madeira da planta. A madeira da planta é feita exclusivamente de carbono e minerais. Se não tiver o carbono, a madeira não se vai desenvolver bem e vai ficar frágil. Nós, nos bonsai, notamos que quando aramamos algumas espécies, elas têm uma madeira mais quebradiça. Parece que estamos a dobrar e ela quebra, mas a irmã que estava noutro vaso que veio de um viveiro não quebra. Isso deve-se ao facto de que no viveiro, de certeza absoluta, estavam a usar humus vegetal e nós de repente começámos a dar apenas o material inerte à nossa planta. Ou seja, estamos a criar problemas ao nosso bonsai quando, na realidade, nós queremos uma vida bastante longa para esse bonsai. Outra coisa que acaba por acontecer é o carbono torna a madeira mais resistente, junto com os minerais, mas torna a madeira mais resistente à invasão de fungos e animais. Porquê? Se uma planta que não tem tanta presença de carbono está a conseguir crescer, ela vai crescer, vamos lhe chamar como um queijo suíço. A nível microscópio é muito espaçado, ou seja, não tem todo aquele alimento que vai fazer com que a madeira fique rígida. E então vai estar muito mais espaçada. Como ela vai estar mais espaçada, os fungos entranham melhor, os bichos atacam melhor. Isso é provado pelos nossos lenhadores, infelizmente, que se eles cultivam determinadas árvores em locais mais arenosos, mas não têm humus vegetal, a madeira eles retiram-na, mas não dá para fazer móveis. Então eles preferem, para móveis, eles preferem utilizar a madeira de florestas. Porquê? Porque é uma madeira mais densa. É uma madeira que cresceu na presença de carbono, a decomposição de folhas e ramos e animais na floresta. E portanto ela vai ser uma madeira muito melhor.
Assim sendo, nós, se estivermos a fragilizar uma árvore, ela vai estar muito mais propícia a ser infectada. A solução, muito simples, deem pelo menos, no mínimo, 25% de material orgânico à vossa planta. Esse material orgânico tem que estar bem decomposto e, de preferência, seja material orgânico florestal. Também podem utilizar material orgânico de restos de decomposição de alimentos que nós utilizamos. Ou seja, se for humus de minhoca, também funciona razoavelmente bem, desde que seja um humus de minhoca real, de humus vegetal, não um humus de minhoca que a grande maior parte é barro. Portanto, deve-se evitar esse estilo de humus, porque não é um humus, basicamente é um barro, é um material inorgânico. Depois, os outros 75% podem utilizar à vontade o material inorgânico e fazem a composição de acordo com as vossas condições, de acordo com as minhas fichas técnicas, de acordo com aquilo que vocês querem obter. O que eu aconselho é a tentar compensar com os minerais e metais que a planta precisa, ou seja, fertilizar adequadamente, com o fertilizante o mais completo possível. No final de contas, aquilo que nós queremos é uma saúde muito boa para a nossa planta, para nós podermos trabalhá-la, para nós termos saudável, para podermos apreciá-la durante muitos e muitos anos. Deem um gosto nesta muito boa informação e lembrem-se, somos todos mestres de bonsai. Abraço pessoal, tudo bom?